Pronto, pessoal, chegou uma notícia tão aguardada por nós, né? A parte da diminuição do endividamento da Raizen, né? Muitos aqui torciam o nariz porque a Raizen sempre foi uma empresa assim alavancada e eles deram um passo importante. Até mesmo matéria de capa aqui da Money Times que fala: Raizen conclui recompra de 383 milhões de dólares em bonds, né? Ou seja, títulos de dívida, além de antecipar receitas do etanol. E até eu achei bem interessante, fala assim, né? Ela enxuga a dívida de um lado e antecipa receitas de outro, né? A gente sempre observava a Raizen, né, como uma empresa excelente, com uma perspectiva futura muito promissora, só que o endividamento pesado. Mas aqui a gente consegue ver, né, lá, recomprou grande parte desses endividamentos, diminuindo bastante o lastro da dívida, que aqui reduziu para aproximadamente 7 anos, além também de fazer antecipações de receita, trazendo geração de caixa para a empresa. Sobretudo, o investimento que ela continua, né, e pretende aumentar no etanol de segunda geração. Tem até planos aí de combustível de aviação sustentável. Uma coisa que eu achei interessante, até mesmo aqui no relatório deles, né, que fala de resultados consolidados, a receita comparativamente ano a ano caiu só 3%, mas observem isso daqui, pessoal, a receita da Raizen é de 58,5 bilhões, é uma empresa bilionária na bolsa, né? Lucro líquido ajustado saltou 3 vezes comparativamente ano a ano, sendo de 754 milhões. E olha que importante, olha a alavancagem dela diminuindo no comparativo ano a ano, né? A gente sabe que grande parte dos dividendos se torna possível, né? Não só o pagamento, mas a perpetuidade e o aumento quando a empresa diminui a sua alavancagem, a sua questão aí de dívida versus o quanto ela tem de receitas, né? Então, antes estava em 2,5, agora reduziu para 1,9, e ainda mais com essas novas aplicações que ela vem fazendo na recompra de dívidas próprias. O EBITDA ajustado em relação ao CAPEX subiu 100% e o CAPEX consolidado reduziu só 2%. Uma empresa que investe muito, 3 bilhões em investimento para geração de caixa. Algumas coisas interessantes, algumas notas importantes, falando aqui parte da mobilidade, fala sobre a sua assertividade nesse tipo de estratégia, né, subindo a questão do EBITDA ajustado em alguns pontos em 100% e outros em 50%, quando você compara o ano e também o trimestre, falando tanto de Latinoamérica quanto também Brasil, isso é importante. A parte do agro, né? Aqui, ó, extraindo o maior valor da cana-de-açúcar através de alavancagem operacional. Parte de moagem, né? Se você não sabe o que é o TCH, nada mais é do que tonelada de cana por hectares, que vem aumentando muito os seus níveis de produtividade. Ela também trabalha, né, no estado da arte da produtividade de colheita de cana. Sobretudo que o etanol de segunda geração, né, o E2G, faz com que você aproveite aqueles 2/3 da cana que você não aproveitava antes. Fazer só um desenho simplificado. Imagine que aqui, né, seja a parte que você aproveita da cana, 3 partes. O etanol de primeira geração só pegava aqui meio que o suco da cana, né? Aquilo que você transforma literalmente em etanol. O etanol de segunda geração pega o bagaço e também outras coisas, como por exemplo, vamos colocar aqui uma palha, algumas outras coisas que sobram, ou seja, esses 2/3, e consegue transformar isso daqui também em etanol, por isso que chama etanol de segunda geração. É como se ela conseguisse extrair energia da biomassa, né, do resíduo que sobra da moagem da cana. Ela também está conseguindo se alavancar muito, né, trazer muita receita nisso. É uma empresa que trabalha também nesse estado da arte, ou seja, eles têm proficiência em tudo que eles fazem. Quando a gente olha aqui na perspectiva de valuation, olha que coisa mais interessante. Hoje ela está meio que no 0 a 0, no ano ela já subiu 34%, e uma coisa importante, os analistas já estão atentos a isso. Veja que aqui o preço médio alvo está em R$ 6,04 e é muito consenso, são 12 analistas aqui precificando ela. Recomendação de compra fortíssima, média dos 12 analistas. Hoje ela está cotada em R$ 3,52, com uma perspectiva aqui de preço médio alvo de R$ 6,04. Antes, muitos investidores não confiavam nessa projeção por causa da alavancagem,
mas ela deu um sinal aí para o mercado diminuindo a sua alavancagem. Quando a gente olha aqui comparando ela empresa com empresas, né, é difícil também você pegar uma que seja aqui meio que na mesma vertente, até porque a Raizen, ela, por exemplo, ela poderia concorrer aqui, né, com a Vibra, não muito com a Petrobras, mas, enfim, um pouco na parte de distribuição. Ela realmente está um pouco cara quando a gente vê aqui o seu price earning, né, que seria o nosso PL, realmente ela está um pouco esticada. A plataforma já atualizou, né, 2023, ela realmente está um pouco esticada frente a seus pares. Ela ainda tem esse lastro de dívida e alavancagem, mas ela já está fazendo um movimento de diminuição. Outra coisa que a gente pode perceber aqui é a recomendação de preço-alvo dos analistas. O mais baixo está colocando a R$ 5,00, o que daria um aumento, né, aí de 42%. O mais alto está colocando uma perspectiva de valor de R$ 8,00, o que daria 127% de aumento. E a média aqui está colocando até 13 analistas, conforme a gente pode observar aqui no canto à esquerda, né? Estão colocando um preço médio de 6,04, alta de 71,6%. Me diz aí, o que você acha destas recomendações? Né? Até fala aqui, com base em 13 analistas, uma perspectiva de aumento de 71,59. Você acha que hoje a Raizen é uma excelente alternativa ou oportunidade na nossa bolsa, uma vez que muitas ações já esticaram? Coloca aí no campo dos comentários. Outra coisa também importante, que grande parte dos noticiários vem nessa direção, falando sobre a diminuição da sua alavancagem e da sua dívida, e a gente pode dar uma olhada aqui nos seus valuations, né? Por exemplo, veja que realmente nos últimos 12 meses, muitos já estão comprando e, enfim, faz com que o preço suba 41% nos últimos 12 meses. Outra coisa também que a gente percebe é uma empresa que paga dividendos, lembrando que ela, né, está dentro aqui do guarda-chuvinha, né, da Cosan, um dos maiores grupos empresariais do Brasil, um conglomerado que tem desde Rumo, tem também a Raizen, tem um pouquinho de Vale, entre outras, né? Então é um grande grupo empresarial, família Ometo. Outra coisa, né? Máxima já chegou a R$ 4,40 nas últimas 52 semanas e uma mínima de 2,16. Cotação atual, 0,5% de alta, 3,54. Coloca aí para nós, né? Só para a gente poder compartilhar aqui com a nossa comunidade. Qual que é o seu preço médio em Raizen, né? Lembrando que tem um tracinho lá no i, então podemos dizer Raizen, né? Ok? Coloca aí qual que é o seu preço médio. Outra coisa também importante, liquidez média diária. Veja que ela já está na ordem de 50 milhões, com participação no Ibov. Faz com que muitos fundos tenham que comprar para poder seguir o benchmark do Ibovespa, né? 100% de tag along, para aqueles que gostam do tag along. E agora aqui a gente vai chegar na parte dos valuations. Alguns dados positivos e outros nem tanto, mas vamos lá. Primeira coisa, você vai pagar um ágio de 60% nela. Então, preço sobre valor patrimonial 1,6. 60% de alavancagem na questão do preço sobre valor patrimonial. Só que quando a gente olha o histórico, dá uma olhada aqui, ó, vamos pegar aqui o histórico. Está vendo que está diminuindo? Já chegou a ser 3 vezes, né, o valor patrimonial. A média é 2,13 e está 1,6. Está vendo que ela está diminuindo aqui, olha, a questão, né, do preço sobre valor patrimonial? Interessante, né? Se mostra aqui uma oportunidade. O PL, né, o preço-lucro, vamos ver como é que está. Também está diminuindo, olha lá, ó. A empresa agora está ficando mais atrativa, está abaixo da sua média de 15, 15,05, que é o limite de Graham, né, que fala aí sobre o PL. Agora está em 10,82. Então veja, os indicadores aqui meio que de alavancagem estão diminuindo, né, e os lucros estão aumentando. Vamos dar uma olhada aqui no LPA. LPA médio é 0,3, está com 0,33, positivo também. Outra coisa importante, vamos ver os dividendos, né? Ó, começou com 0,25, 4,6, 6,1 e agora 7,53, aumentando aqui também a ordem dos dividendos. Todos os dados estão aqui meio que concordando por um ajuste, né, na parte de valuation da Raizen, né? Vamos dar uma olhada na dívida? A dívida líquida pelo patrimônio líquido está acima de 1, o que é alto, mas vamos ver o histórico, né? Ó, chegou a ser 1,34 é a média, agora está 1,38, já chegou a ser 1,8, então ainda precisa trabalhar nisso daqui. Vamos ver sobre o EBITDA.
Pode até 3 estar com 1,1, a média é 1,27, então nesse quesito também muito bom, diminuiu bastante aqui a dívida em relação ao seu EBITDA. E aqui outra coisa também que a gente precisa observar. Como a Raizen ela é uma empresa que trabalha, a gente até fala, né, estado da arte, significa que ela é Tier 1, né, significa assim, ela é o primeiro lugar no que faz. Isso é fato e notório. Hoje, as suas margens de eficiência ainda estão baixas, né? Até porque ela está investindo muito e pretende colher os frutos um pouco mais à frente. Então, qual que é o cenário hoje? Margem bruta é 8, mas a margem líquida é 1. Aí você fala, poxa, como que eu vou investir numa empresa que tem a margem líquida de 1,5%? Tá, mas o retorno sobre o seu capital investido e também sobre o equity está em 15%. Tá? Então, o que acontece? Você deixou o seu dinheiro lá, ele rendeu 15%. A taxa de retorno está em 15%. A margem líquida dela, os seus lucros, né, frente às suas receitas e tirando os seus débitos, é baixa. Só que o retorno para os acionistas, né, somado aí à sua rentabilidade, está em 15%. Isso é importante. Tá? Crescimento de receita e de lucros não reportados, porque a empresa ainda não atingiu 5 anos, bom a gente olhar. Outra coisa também importante, aumentou um pouco a taxa média de aluguel, já chegou até a ser maior, mas ainda está no nível alto, por conta da pouca quantidade de ações disponíveis aí no mercado. Se quiserem, eu até faço uma análise um pouco melhor sobre a parte de aluguel de ações, né? Já falei bastante vezes no canal, mas se quiser eu falo um pouco mais para vocês. Parte de dividendo, vamos dar uma olhada aqui no preço justo segundo esses dividendos que vêm crescentes, né? Pegar um preço médio de aproximadamente 15 centavos. Então, se a gente fizer 0,15 dividido por 0,06, seguindo ali mais ou menos Barsi, né? Preço justo 2,50. Bom, tudo bem. Hoje ela está cotada a 3,50. Perspectivas dos analistas, média aqui de 6,04, ok? E para a gente poder finalizar, vamos dar uma passada aqui na nossa planilha de ações baratas. Hoje ela está exclusiva para o grupo de membros. Se você quiser assinar, olha, R$ 4,99, acesso a esse material e muitos outros aí. Pode cancelar quando quiser, tá bom? Deixa eu só aumentar aqui um pouco a visão para vocês, só para ficar um pouco mais fácil. Tabela é totalmente atualizável. Vou pegar aqui, vou dar um Ctrl F e vamos pegar a raiz 4. Não, vamos ver aqui. Critério de Greenblatt e de Graham, por enquanto, está cara nos dois sentidos. Por quê? Por causa do preço sobre o valor patrimonial, que está um pouco alto. O ROI está bom, só que o PL 10 está, né, tá muito alto, né? Comparativamente entre outras empresas, ainda ela está um pouco cara. Preço-alvo, seguindo os pais aqui do Value Invest, R$ 4,05. Pouca margem de segurança, ok? Mas me diz aí você investe nela? Acha que pode chegar nesse preço? Qual que é o seu preço médio? Não esquece de deixar aquele like e também se inscrever aí no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.